pessoal, sou aluno do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Química e nessa videoaula eu irei falar sobre cinética química. Irei falar de forma introdutória o que é cinética química, o que é preciso para que ocorra uma reação química e quais os fatores que alteram a velocidade de uma reação. E por último, estarei realizando algumas experiências para demonstrar fatores que alteram a velocidade das reações químicas. E por fim, eu espero que ao final dessa videoaula vocês tenham uma noção de como é o comportamento de uma reação com o decorrer do tempo. Primeiramente vamos definir o que é cinética química. Cinética química é a parte da química que vai estudar a velocidade com que as reações químicas elas ocorrem. Ou seja, que os reagentes são consumidos e o tempo que os produtos levam para ser formados. Graficamente podemos representar o que eu acabei de falar nesse gráfico aqui, onde tem a quantidade em função do tempo. Esse gráfico aqui nos mostra, com o decorrer do tempo, o que ocorre numa reação química. Eu vou ter aqui duas curvas, onde essa primeira curva aqui vai ser o dos meus produtos. Já essa curva aqui, a segunda curva, vai ser dos meus reagentes. Nesse ponto aqui eu terei o ponto zero da minha função. Com o decorrer do tempo, eu irei observar que a quantidade dos meus reagentes ele irá diminuir com o decorrer do tempo e ao mesmo tempo o meu produto ele vai se formando, ou seja, a quantidade vai sendo consumida, a quantidade dos meus reagentes será consumida e os meus produtos eles vão sendo formados, até que chega um ponto que os meus reagentes eles acabem e os meus produtos eles por fim eles são formados. Para que possamos falar sobre as velocidades das reações químicas, precisamos entender, na verdade, como é que ocorre uma reação química, o que é preciso para que haja uma reação química. Aqui estão listados 4 tópicos que são necessários para que ocorra uma reação química. Primeiramente, iremos ter que ter o contato. Esse contato aqui é com relação aos reagentes. Eu tenho que disponibilizar, eu tenho que fazer com que os meus reagentes ele entrem em contato entre si, para que na verdade ocorra uma reação química. Contato. O segundo tópico fala sobre afinidade química. Essa afinidade química, na verdade, é a afinidade que as moléculas elas têm que ter uma com a outra. Para que haja uma reação química, as moléculas elas têm que ter afinidade química, pois se não houver essa afinidade, essa reação ela não vai ocorrer. O terceiro tópico fala com relação das colisões efetivas. O que são colisões efetivas? Depois que eu tiver afinidade entre as minhas moléculas e depois que essas moléculas elas vão entrar em contato, esqueci de pôr a seta aqui, elas vão ter que se colidir de forma efetiva. Essas moléculas elas precisam se colidir efetivamente para que ocorra uma reação química. Para que essas colisões efetivas elas ocorram, é preciso de uma energia de ativação. Essa energia de ativação ela vai fazer com que minhas moléculas que têm afinidade entre si, elas se colidam de forma efetiva e, por fim, irão formar uma reação química. De forma gráfica, eu irei apresentar como é o mecanismo de uma reação química. Como exemplo, eu irei pegar essas duas moléculas, a molécula de hidrogênio e a molécula de iodo, e irei representar ela nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui ele vai nos falar o caminho da reação. O que é preciso para que uma reação ocorra? Eu terei aqui meus reagentes. Esses meus reagentes eles terão que percorrer esse caminho aqui.
tem que passar pela energia de ativação, que é a energia mínima para que minha reação ela ocorra de forma espontânea. Tem que chegar nesse ponto aqui. Esse ponto é meu ponto máximo. Da energia de ativação, também conhecido como complexo ativado. A partir desse ponto aqui, que é chamado de complexo ativado, ela vai ocorrer de forma espontânea. Aqui estão meus reagentes. Essa região daqui, ó, é onde vai ocorrer isso que eu estou acabando de mostrar aqui através dessa imagem aqui, ó. Essas moléculas elas têm que se chocarem de forma efetiva para que ocorra uma colisão eficaz e assim essas colisões gerem uma reação química. Como eu acabei de falar aqui, ó, aqui vai ser a região do meu complexo ativado. O que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem as duas moléculas, a de hidrogênio e a do iodo. Irá quebrar essas reações, essas antigas reações aqui, entre o hidrogênio com o hidrogênio, esses dois átomos aqui de hidrogênio, essas ligações aqui serão quebradas, e irá formar uma nova ligação entre o iodo e o hidrogênio. Esse aqui é o complexo ativado. Depois que esse complexo ativado ele é formado, essa aqui é, nesse caso, nesse ponto aqui do gráfico, a minha reação ela começa a acontecer de forma espontânea e vai, por fim, chegar ao meu produto. Após ter explicado como é que ocorre o mecanismo de uma reação química, como é que uma reação química ela de fato ocorre, eu irei agora falar como é que eu faço para alterar a velocidade das minhas reações. A velocidade das minhas reações elas vão ser alteradas nessa região aqui, ó, que é a região da energia de ativação. Essa energia de ativação aqui, ó, quanto maior for a minha energia de ativação, que é determinada por esse segmento de reta aqui, quanto maior for esse segmento de reta, maior vai ser o meu tempo, maior será o tempo para que para que o produto ele seja formado. Ou seja, eu posso disponibilizar um caminho alternativo dos meus reagentes até formarem os produtos, ou eu posso manipular na energia inicial dos meus reagentes. Eu posso disponibilizar mais energia para os meus reagentes. Quando eu faço isso aqui, ó, a minha energia de ativação consequentemente ela vai diminuir. Se eu disponibilizo mais energias para os meus reagentes, eu vou estar diminuindo a minha energia de ativação, ou seja, os meus reagentes eles vão chegar num complexo ativado com uma velocidade maior. Eu posso adiar, aumentar o tempo para que essas reações elas sejam formadas. De que forma? Reduzindo a energia dos meus reagentes iniciais. Eu irei aumentar a energia de ativação e, consequentemente, eu irei aumentar o tempo para que esses reagentes eles formem o meu produto. De que forma eu posso alterar essa energia aqui? Ó? Eu vou falar duas formas de se alterar essa energia dos meus reagentes. Essas duas formas elas serão demonstradas no experimento que eu irei fazer no final dessa explicação aqui no quadro. De que forma eu posso alterar essa energia aqui inicial dos reagentes? Eu posso alterar manipulando a temperatura dos meus reagentes. Consequentemente, eu estarei aumentando as colisões eficazes desses reagentes. Outra forma que eu posso alterar a energia dos meus reagentes
contato entre os meus reagentes. Se eu aumentar o contato entre meus reagentes, eu estarei aumentando a energia dos meus reagentes e, consequentemente, diminuindo o tempo para que essa reação ocorra. Para demonstrar como é que possamos manipular a velocidade da reação, peguemos como exemplo um comprimido aspirina, desse que a gente compra em farmácia. Pegamos 2 copos com água, onde o da minha direita ele está contendo água gelada e o da esquerda água quente. Para demonstrar como é que a temperatura influencia de forma direta na velocidade das reações, iremos fazer esse experimento. Colocaremos no mesmo instante a metade da aspirina em cada um dos copos. Iremos ver o que ocorre. Está ocorrendo uma reação química entre a água contida no copo e a aspirina efervescente. Já podemos ver que o copo onde estava contido a água quente, ou seja, a temperatura maior que esse copo, a reação química já foi toda realizada. Já o copo onde está contido uma água gelada, a reação ainda está ocorrendo. Agora demonstraremos como é que a gente altera a velocidade da reação, alterando a superfície de contato dos meus reagentes. Pegamos novamente 2 copos, sendo que dessa vez a água contida nesses 2 copos, elas estão na mesma temperatura que a temperatura ambiente. Pegamos a mesma aspirina utilizada no experimento anterior, só que dessa vez uma amostra ela está nesse formato aqui, um volume definido, e já a segunda amostra é a mesma quantidade, só que de forma triturada. A aspirina, essa amostra da aspirina foi triturada para podermos realizar esse experimento. Como foi realizado anteriormente, colocaremos as amostras no mesmo tempo. E agora vamos ver o que ocorre. Como a gente já consegue perceber, a amostra da minha direita, onde eu coloquei a aspirina triturada, a sua reação ela já ocorreu por completo. Já nessa aqui, que a aspirina estava com um volume de um sólido definido, ela demora um pouco mais. Nas aulas posteriores, iremos aprender como fazemos para quantificar essa velocidade através de fórmulas matemáticas que quantificam a velocidade de uma reação.